Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Informação. Hoje, 6 de outubro, quarta-feira, veja os destaques. Aulas na rede estadual serão retomadas presencialmente para as séries do ensino médio, além de atividades esportivas e culturais nas escolas. Polícia Civil e Ministério Público realizam operação de investigação em várias cidades do estado e na residência do deputado federal Josimar Maranhãozinho. Onda Verde. Prefeitura inicia uma forma de dar mais fluidez ao trânsito da capital com sincronismo de semáforos. Mudanças na equipe de Flávio Dino. Entra Sebastião Madeira à frente da Gasmar. Desocupação de leitos. Baixos casos de infecção e números menores de internação por coronavírus. Uso da máscara ainda é necessário? Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. Nosso destaque de hoje vai para a educação estadual pública. Após o anúncio da retomada das aulas presenciais para alunos do terceiro ano, o secretário de Educação, Felipe Camarão, destacou também a retomada das aulas de educação física e os motivos que levaram à decisão da retomada das aulas são a vacinação e baixos números de internações dos casos de coronavírus. Hoje, dia 6, já vale para o retorno do terceiro ano. Dia 13 de outubro, retorno presencial para alunos do segundo ano. E primeiro ano, demais séries, acontece no dia 18 de outubro. As aulas presenciais na rede de ensino público estadual foram retomadas no dia 2 de agosto no sistema híbrido, onde os alunos estavam se revezando, ficando em casa e, em algum momento, indo para a escola. Só que agora a Secretaria de Educação do Estado está querendo progredir nesse esquema de aulas. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão. Secretário, o que já está se pensando dentro da SEDUC a respeito desse formato das aulas? Seria algo tipo retorno presencial em uma maior progressão? Efetivamente, nós vamos começar o retorno 100% presencial nas escolas da rede pública estadual. Já houve autorização desde o dia de ontem para que os terceiros anos do ensino médio voltem 100% presencial. Obviamente, nas escolas que tenham condições de receber os alunos de forma 100% presencial. Nós ainda temos algumas escolas que estão passando por adequações, por reformas, e nestas o ensino híbrido ou remoto continuará. Mas em todas as escolas que tiverem condições, as aulas já voltarão 100% de forma presencial para os terceiros anos e progressivamente nos próximos dias nós iremos autorizar também para os segundos e em seguida para os primeiros anos. Assim como as aulas de educação física, que nós tínhamos também dado a orientação para que elas acontecessem ainda de forma didática, em salas de aula, e agora a prática esportiva nas escolas também será liberada, assim como as práticas culturais. Alguns fatores nos levaram a tomar essa decisão. Em primeiro lugar, graças a Deus, o baixo número de pessoas acometidas pelo Covid-19, a diminuição do número de internações, graças a Deus também diminuição do número de mortes e, especialmente, o avanço na vacinação, tanto da rede pública estadual, dos nossos professores, servidores, funcionários terceirizados, todos praticamente já com a segunda dose, o avanço na vacinação dos adolescentes, que são a nossa faixa etária, que são do ensino médio, praticamente também todos 100% vacinados. Já começou, inclusive, o reforço da terceira dose, e boa parte da nossa faixa etária também de educadores e educadoras já estão sendo vacinados. Então, nós já temos essa condição de fazer um retorno seguro, calmo e com muito respeito. Esses pouco mais de 2 meses foram suficientes para poder analisar esse cenário, né, secretário? Foi um período suficiente para que a gente pudesse conquistar também a confiança nossa da secretaria, a confiança dos profissionais da educação, a confiança das famílias, a confiança dos estudantes. Nós, graças a Deus, não tivemos nenhum caso de óbito nesse período, nós não tivemos casos graves, todos os protocolos foram obedecidos. Quando surgiu um caso positivo, as medidas foram tomadas de suspensão das aulas, e isso vai continuar também.
Agora, o que a gente observa é que várias outras atividades já estão sendo liberadas. A exemplo, claro, não é a mesma coisa, pelo amor de Deus, mas público em estádio, já temos vários setores da economia e da sociedade funcionando, da cultura, enfim. E nós queremos garantir o acesso à educação. Então, nós acreditamos que essa é uma medida também de justiça, com muita segurança, amparada em decisões da saúde, é claro, das autoridades sanitárias, mas é uma questão também de justiça social. João Carvalho, de volta aos estúdios. Bom, e mais uma vez, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho é investigado pela polícia, pelo Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas, GAECO, do Ministério Público, que realizou a Operação Maranhão Nostrum, com o apoio da Polícia Civil. A operação apura possíveis fraudes em processos licitatórios para a contratação de empresa Águia Farma Distribuidora de Medicamentos Limitada. As fraudes teriam ocorrido entre os anos de 2014 a 2018, período no qual foram movimentados mais de 159 milhões de reais em contratos administrativos. Segundo as investigações apontadas, o deputado federal Josimar compõe o quadro da empresa. Ele também é sócio de uma outra empresa, a construtora Madri, que, segundo a operação, teria recebido valores de outras empresas vencedoras de licitações. Foram expedidos mais de 60 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Luís, Maranhãozinho, Zedó, Caraguanã, Carutapera, Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro, Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São José de Ribamar, Parnarama. Na cidade de Várzea Alegre, também no estado do Ceará. Bem, a assessoria de comunicação do deputado emitiu nota ainda há pouco, onde no texto diz que as empresas citadas não têm envolvimento com licitações e nem os gestores municipais respondem por ação judicial, por desvio de recursos. Por fim, essa nota diz que o deputado está à disposição para esclarecimentos. Esta semana, a Prefeitura de São Luís deu início a uma ação chamada Onda Verde. Consiste em uma ação para melhorar o trânsito nas avenidas por meio de uma sincronização dos semáforos. Atenção, condutor do veículo. Preste atenção nos semáforos. Eles estão funcionando conjuntamente. A Prefeitura de São Luís colocou em atividade uma nova modalidade de funcionamento de parte do conjunto semafórico da cidade. Eles agora abrem e fecham ao mesmo tempo quando estão em um único sentido. Ele consiste na sincronização dos semáforos. Ela existia de uma maneira manual e hoje ela é toda concentrada aqui no Centro de Operações de Trânsito e Transportes, para que aqui nós tenhamos toda a informação dos 29 cruzamentos que nós já implantamos esse sistema e nós possamos dar a programação necessária para que os carros e os condutores consigam ter o seu deslocamento de uma maneira mais rápida. A medida está sendo implantada nesse primeiro momento, num trecho que compreende a saída da Avenida Daniel de Latouche, uma grande extensão da Avenida Jerônimo de Albuquerque e a Avenida Marechal Castelo Branco. A ideia surgiu da necessidade de otimizar o tempo no trânsito, com base em iniciativas parecidas feitas em outras cidades do país. Aqui nós temos um computador que se comunica com os cruzamentos, com os controladores, e a partir daí a gente tem toda a leitura do sistema, seja de uma lâmpada queimada ou da reprogramação dos tempos de verde ou de vermelho. Alguns motoristas ainda não notaram a diferença no funcionamento dos semáforos. Não, nem prestei atenção nisso aí não. Não sei, não. Mas a ideia tem respaldo em parte da população. Ajudar o fluxo sempre a estar constante se movimentando. Segundo o secretário de Trânsito e Transporte, com a medida, o ganho de tempo na viagem pode ser de até 30%. Os primeiros estudos nos levaram a números na proporção de 30% de ganho de tempo na Jerônimo de Albuquerque e de até 50% na Daniel de Latouche. Mas é bom destacar que nós estamos fazendo os ajustes necessários, porque nós começamos a operação de fato na última segunda-feira, mas temos alguns fatores que nos levam a fazer o equilíbrio do sistema matemático, que é a diretriz de toda essa sincronização. Só exemplificando,
A Danilo Latouche tem um fluxo de veículos, mas ela é impactada pela via expressa. Portanto, a gente tem que fazer o ajuste para que o sistema ele realmente não fique comprometido. Aí ele vai ter o tempo de verde na sequência para que o trânsito flua numa maior velocidade. A gente quer um trânsito melhor, sim. Hora de seguir para o intervalo. Na volta, os destaques aqui da economia. De volta e com destaques para a economia. Em tempos difíceis, vamos consultando os especialistas. FEComércio tem números sobre a intenção de consumo referente ao mês de setembro que passou e perspectivas para os próximos meses. O que tem puxado a intenção de consumo das famílias nesse sentido é justamente o setor do segmento de bens de consumo semiduráveis, roupas e calçados, e que tem sofrido pouco com a variação de preços nesse cenário inflacionário. As famílias, principalmente as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, têm direcionado o seu consumo para esse segmento. Apesar do que o achatamento do nível de renda em ambos os lados, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos, dado o aumento do custo de vida por conta da inflação, que tem contribuído para a melhora desse consumo familiar. Entretanto, a federação entende que esse crescimento ele é um crescimento lento, relativamente abaixo das expectativas, apesar desse franco ritmo iniciado pelos meses de abril até os meses de setembro. Trabalhamos com uma expectativa do aumento desse consumo familiar de 4,5 pontos percentuais para os meses de outubro a dezembro de 2021, principalmente por conta da festividade de final de ano, considerando o Dia das Crianças e o Natal. Aqui no estúdio estamos com Wagner Matos, nosso comentarista de economia, trazendo informações aqui para a gente. Boa noite, Wagner. Bom, a gente já ouviu aqui a intenção de consumo. O que é que a gente pode falar dos dados do varejo, hein, Wagner? Boa noite. Isso, a gente pode estar complementando, porque saiu essa pesquisa hoje, divulgada pelo IBGE, que ela demonstra que teve uma queda forte, agora no mês de agosto, de 3,1% de queda no varejo. E isso aí deu uma surpreendida nos setores que trabalham com isso, principalmente os grandes varejistas, na parte de equipamentos eletrônicos, as lojas de departamento sentiram bastante essa queda. Então a gente vê essa sinalização que justamente vem por causa da inflação. A queda do poder de compra do consumidor final está bem acentuada e isso acabou refletindo aqui na pesquisa. Então a gente tem que ver agora se esse comportamento vai se prolongar até o final do ano, já que a gente tem um período maior de vendas por causa dos pagamentos de 13º e os estímulos por causa dos preços que podem estar tendo alguma promoção ou financiamento, ou desconto, parcelamento. Mas a gente tem que estar atento com essa pesquisa que foi divulgada hoje pelo IBGE. Wagner, a pesquisa também pontua aí o setor da indústria, né? Que é um setor que também sofre com essa situação, também passa por dificuldades. O que eles apontam aí? A pesquisa da indústria, ela mostrou que ela sofreu bastante. É o 3º mês consecutivo que tem essa baixa. Aí já a consequência dessa é principalmente por causa da ruptura das cadeias produtivas. Então a gente teve aí a alta das commodities, a gente teve a falta de componentes eletrônicos que abastecem o comércio varejista, por exemplo, os eletrodomésticos, a gente tem várias indústrias com falta de componentes e você não consegue atender a demanda que está sendo necessitada para o período e aí você acaba entregando uma quantidade menor. Em consequência, tem já um aumento do preço. Então, isso tudo está refletindo no bolso do consumidor, gera inflação. E aí a perda do poder de compra também pode dar um reflexo negativo nessa cadeia. Bom, a gente também tem outra situação que o dólar voltou a bater um nível muito alto e tem reflexo na indústria, tem reflexo nos produtos do varejo. Toda essa cadeia se movimenta com essa alta do dólar, não é isso?
Exato, porque o que acontece? A indústria ela tem muitos insumos que são importados e tem sua cotação em dólar. E geralmente também os produtos que passam para o varejo também tem essa cadeia. Mas o que está acentuando mais a alta do dólar? É o risco político. Então você tem uma insegurança política por causa dos gastos fiscais e isso acaba pressionando o dólar. Um outro fator que está acentuando, o que acontece? Aquelas empresas brasileiras que exportam muito, certo, os seus produtos, não estão retornando o dinheiro que elas apuram lá fora. E aí, com isso, você não tem essa entrada estimada e acaba pressionando aí no câmbio, porque você tem uma saída expressiva, mas aí a indústria, o exportador, ele prefere ficar com o dinheiro lá fora porque sabe que está rendendo mais do que ele transformar em real aqui em nosso país. Difícil, hein? Wagner Matos, muito obrigado. Uma ótima noite para você. Até a próxima. Boa noite, Hugo. Um abraço para você e até mais, pessoal. Tchau. Bom, e a gente segue agora com o assunto da política. Felipe Camarão, secretário de Educação, que você viu aí no começo do telejornal, falou sobre a colocação do seu nome na disputa à chapa majoritária para as eleições de 2022. Veja só. Eu, na condição de filiado ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, do PT, o maior partido de esquerda da América Latina, me coloquei à disposição para uma pré-candidatura a deputado federal, porque acredito que isso é importante para a mudança nacional, para a luta do futuro presidente da República, que é o presidente Lula, ajudá-lo no Congresso. Só que, observando o cenário estadual, nós cremos muito no espaço político para o partido crescer, uma opção, uma alternativa para a sociedade maranhense de uma candidatura própria. E dentro desta decisão que o partido comunicou deste espaço para uma candidatura própria, eu também coloquei meu nome à disposição do partido. O Felipe Camarão também foi questionado sobre diálogos com os pré-candidatos e a possível formação de uma chapa ao governo. O PT tem essa dimensão de que nós temos uma candidatura para apoiar também a candidatura do governador Flávio Dino e termos a liderança do governador nesse processo, que é o líder deste campo, o líder do campo progressista da esquerda aqui no Maranhão. E o partido está sempre aberto ao diálogo com o senador Everton, com o vice-governador Carlos Brandão, com o Simplício Araújo, enfim, com todos esses que fazem parte do nosso campo político, porque todos nós temos o mesmo ideal, de fazer o Maranhão um local melhor ainda para se viver e para se morar. Bem, hoje o governador Flávio Dino anunciou uma mudança na sua equipe. Foi anunciado que Sebastião Madeira será o novo presidente da Gasmar, a Companhia Maranhense de Gás. A empresa detém a concessão com exclusividade e para os serviços de distribuição e comercialização de gás natural canalizado em todo o território do estado do Maranhão. O novo nome atende a um braço político aí da região tocantina com o nome de Sebastião Madeira. Bom, e a gente segue ainda falando da Câmara Municipal de São Luís, que realizou uma sessão extraordinária na data de hoje. Na pauta estava a apreciação do veto às emendas do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da LDO para o ano de 2022. Mas a sessão nem chegou a acontecer, pois o vereador Astro de Ogum pediu vistas do projeto por 72 horas. Vamos ao intervalo. Na volta, mais informações aqui no Jornal da Guará. É um instante só. Voltamos e agora falando sobre coronavírus. Números a cada dia são mais baixos. Registros de infectados pela doença, baixos. Registros de morte por Covid. E já há uma discussão sobre a extinção da obrigação do uso da máscara. Os números demonstram um dado animador em meio a tantas notícias negativas causadas pela pandemia de coronavírus. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação de leitos para a UTI está em 10%. São 40 disponíveis e só 4 estão com pacientes. Nas enfermarias existem 50 leitos e nenhum está ocupado. Segundo a técnica da Superintendência da Rede da Secretaria de Saúde de São Luís, os dados
números refletem as importantes ações que estão sendo realizadas na capital, principalmente o avanço da campanha de vacinação contra o coronavírus. 15 dias atrás, nós tínhamos em torno de 27% na taxa de ocupação de leitos de UTI. Hoje, nossa taxa de ocupação de leitos de UTI é 10%. Né? As enfermarias, por exemplo, nós tínhamos uma taxa de 2% há 15 dias atrás. Hoje, nossa taxa de ocupação é de 0%. Nós não temos nenhum paciente internados em enfermaria por Covid. Aqui em São Luís, a taxa de vacinação chega a 85%. Só que, apesar disso, a Secretaria de Saúde Municipal acredita que ainda não é o momento para retirar o uso obrigatório de máscaras. A gente continua exatamente com as mesmas medidas, né? Indicando vacinação, indicando o uso de máscara, higienização das mãos, evitando aglomeração, né? Um conjunto de solicitações que nós pedimos para a população para que a gente continue tendo uma resposta satisfatória ao combate à pandemia. Nas ruas, muita gente acredita que, apesar dessa redução de casos, ainda não é o momento de retirar a máscara e nem de relaxar em meio à pandemia de coronavírus. Acredito que ainda não seja o momento. Eu, pelo menos, ainda não vou parar. Eu que já tomei as 2 doses, estou usando máscara. Eu vou continuar usando até a gente, sei lá, ter 60%, 80% da população vacinada. Bom, tem uma frase que vem fazendo sucesso e expressa uma grande verdade. O lugar da mulher é onde ela quiser. Por isso mesmo, uma ONG vem utilizando as redes sociais para inserir a mulher em espaços de trabalho, por exemplo, em obras da construção civil. Por aqui elas põem a mão na massa e não se intimidam com o serviço não. São as mulheres que fazem parte da ONG Elas na Obra, que oferece diversos cursos de capacitação. Aos 41 anos, a Nanda soube se reinventar e, em plena pandemia de coronavírus, decidiu fazer o curso e logo foi encaminhada para o mercado de trabalho. Hoje, ela se divide em 2 profissões. Atua como pedreira e professora de zumba. Eu vi a oportunidade através do Instagram, do Instagram do Obra, Ela na Obra, e consegui almejar a vaga de pedreira. Há 2 anos, a ONG Elas na Obra vem oferecendo cursos de pedreira, eletricista, pintora, dentre outros cursos para mulheres. Após o fim desse curso, elas são inseridas na plataforma Ela Faz, que oferece os serviços delas para o mercado de trabalho. Então, a ONG ela faz essa qualificação. A plataforma Ela Faz é uma plataforma que intermedia essas mãos de obras, esse serviço. A gente faz essa intermediação entre a obra e a mulher. Atualmente, 12 mulheres trabalham nessa obra da construção do shopping da Rua Grande. Mas a previsão é que nas próximas semanas esse número aumente ainda mais, já que outras mulheres vão vir para esse serviço para atuar na instalação elétrica. A Ariana é uma das engenheiras que trabalha nessa obra e sabe o quanto é importante o toque feminino nesse mercado onde o público masculino ainda predomina. Tem o diferencial em questão de detalhes, de observação, que a mulher ela é mais flexível a isso. O shopping da Rua Grande é o primeiro shopping cultural do Maranhão e faz parte do programa Adote um Casarão. A Nanda sabe que todo o esforço dela está ajudando a construir um grande espaço para o comércio local. E apesar de viver diariamente com o preconceito pela nova profissão, ela não pensa em parar e quer crescer cada vez mais. Para a gente está sendo um diferencial, cada dia mais um aprendizado. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã, 18h45. Tchau.